Salve, salve, rapaziada, tudo bem com vocês? Espero que sim. Muito prazer, meu nome é Lucas Custódio e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui desse canal, tá? Esse vídeo é depois de um bom tempo sem trazer conteúdo aqui pro YouTube pra vocês, tá? A gente vai retomar com as gravações aí. Vou trazer bastante conteúdo automotivo aí, principalmente ligado à arrancada, tá? Então você que gosta aí de carro turbo, gosta de arrancada, gosta de corrida e adrenalina, já se inscreve aí no nosso canal, né? Já deixa aquele comentário, aquele joinha pra fortalecer e vamos que vamos. Rapaziada, no vídeo de hoje, tá? Eu vou tá vindo aqui conversar com vocês um pouco a respeito do que eu quero trazer aqui pro canal, tá? Então, hoje o foco do vídeo vai ser falar um pouco do projeto do canal, que é o meu carro, que é esse Gol aqui que eu tô aqui dentro. Depois eu vou mostrar ele externamente, mostrar tudo que o carro tem, tá? Mas pra quem já é inscrito do canal e quem me acompanha lá no Instagram, que eu também vou deixar aqui, me segue lá porque eu posto muita coisa por lá, tá? Então, pode ser que às vezes vocês vão ver algumas coisas primeiro lá, depois eu vou trazer um vídeo completo aqui pro canal, tá? Então, rapaziada, o vídeo de hoje, tá? Vai ser a respeito do meu carro, que já tá comigo há 12 anos, tá? Então é muita história, tem muita coisa bacana pra falar sobre esse carro aqui pra vocês, tá? Além do apego sentimental de ser o primeiro carro, esse carro aqui, ele veio pra mim de um amigo muito querido. E durante todos esses anos aí, são 12 anos já de história, né? Desde 2014, é o carro que moldou, né? Tudo que eu conquistei até hoje. É o carro que me trouxe muita amizade, muita gente mesmo, assim, não digo nem da cidade, até pessoal de fora, assim, que a gente acaba se conhecendo por conta desse mundo dos carros, né? Então é muito prazeroso poder ter um projeto desse jeito, assim. E o mais legal de tudo, no meu ponto de vista, é agregar a história a tudo isso, né? Fazer do carro uma coisa para unir pessoas, né? Para a gente sempre estar em contato com informações, a gente se ajuda, a gente se zoa, a gente brinca, e o importante é que o carro ele sempre ajuda a gente, né, nessas questões aí, tanto de realizações, como de também trazer, agregar pessoas na nossa vida, né? Então, esse carro aqui, ele tem um valor sentimental para mim imensurável. Trouxe todos os meus amigos que eu tenho hoje, foi tudo por conta dele. Então, é um projeto especial, é uma coisa que eu quero levar para o resto da minha vida, se possível, tá? Então, vamos começar a falar um pouco dele, tá? De como ele surgiu na minha vida, na verdade. E, a partir daí, a gente vai continuando aí o assunto. Bom, rapaziada, em 2010, mais ou menos ali, na época, acho que eu tinha uns 14 anos, e minha mãe precisava comprar um carro. Aí ela foi, a gente começou a procurar um carro e tal, vimos alguns carros, e ela encanou num Escort. Eu falei, nossa, cara, Escort não, né? Falei que seja um Gol, né? Um Golzinho, mais legal e tal. Aí a gente achou um Gol 1000 na época, né? E aí, beleza, pegamos esse carro aí, é o carro que minha mãe tem até hoje, tá? Então são 16 anos na família, tá, gente? Então são quase 20 anos aí de um carrinho que nos serve muito bem. Cara, não tem luxo, mas, sabe, leva do ponto A ao ponto B, faz o que ele é feito pra cumprir, e é um Gol. Então é uma paixão, né, que a gente tem. Eu, particularmente, sou muito fã da família Volkswagen Quadrada, assim, porque são carros que cada carro é um carro e cada dono consegue colocar a sua personalidade nesses carros. Então, eu acho que por isso que ele tem uma legião de fãs gigantesca dentro do Brasil e até no exterior, né? Algumas pessoas que conhecem desses carros gostam por conta disso. Ele tem diversas versões, então você pode usar um acessório que sai original numa versão, que não saía na outra. Então você vai montando o carro do seu jeito e acho que isso que é o mais sensacional. Então, esse carro da minha mãe, a gente dividia. Na verdade, eu nem usava o carro, né? Tipo, lavava, movimentava na garagem e tal, porque eu ainda era de menor, não tinha carta, nada. Só que em 2011, a gente ainda tinha o Orkut. O Facebook estava começando a dar uma engrenada e tal, e eu criei uma comunidade no Orkut, chamava Quadrado Clube Rio Claro. E quem que eram os membros desse clube? Era o Gol 1000 da minha mãe e meu pai, que tinha acabado de comprar também uma Paraty GLS verde Pinos 94, completa, interior monocromático. Cara, o carro era maravilhoso. Ele tem ela até hoje já tá meio, né, bem surrada, pra falar a verdade, dá até dó, mas tá lá, tá servindo, funciona, anda maravilhosamente bem. Então eu criei essa comunidade do Orkut e, por incrível que pareça, apareceu uns doidos lá. E esses caras abraçaram a ideia, e o Vitão principalmente, né? Mandar um abraço pro Vitão aí, que se não fosse o Vitão, o clube não seria o que é, e eu não teria o carro que eu tenho, e eu não seria o que eu sou, porque o Vitão abraçou o clube de uma maneira que, cara, cresceu muito, tá? A gente foi um clube muito ativo aqui na cidade, de 2011 até, 2019 ali, antes da pandemia. Então a gente se reunia toda semana, no posto, começou ao sábado à tarde, depois a gente começou a se reunir de quinta-feira à noite, e até hoje a gente se reúne, mas não com a mesma quantidade de pessoas, né? E, enfim. Então, em 2011 eu conheci esse carro aqui que eu tô dentro, que era o carro que era do Vitão. E durante esse tempo do clube e tal, a gente andava junto, ele passava na minha casa, me buscava, porque como eu era de menor, eu não poderia dirigir, né? Não pegava o carro da minha mãe, nada. E aí, eu sempre comecei a reparar nesse carro, sabe? Falei, caramba, é um GL, né, cara? Painel satélite e tal. Então, já é um outro tipo de carro, assim, que a gente
né, analisa para quem gosta de quadrado, sabe a diferença de um painel CL para um painel satélite, que é justamente o caso desse carro aqui, que é um GL94, que tem um painel satélite. Só que nunca me passou pela cabeça eu comprar esse carro, né? Até que em 2014 eu fiz 18 anos e eu tirei a minha habilitação. Aí eu comecei a trabalhar, eu ia trabalhar de bicicleta e guardava meu dinheirinho e tal, não sei o quê. E na época eu tinha um amigo que chama Rafael, né? O Rafa Polo, aí pros mais íntimos, e o apelido Polo é justamente porque ele tinha um Polo Classic. E o carro era um negócio louco, cara. Porque ele montou uma mecânica naquele carro que era o seguinte: o Polo Classic original ele sai com motor 1.8, né? MI, 4 bicos, AP. E ele montou uma mecânica 2.0 com cabeçote fluxo cruzado do Golf, ou seja, admissão para um lado e escape para o outro, certo? Acho que todo mundo conhece aí o fluxo cruzado. E esse carro era aspirado. Então, no Polo, ele fica o motor transversal, né? Igual nos Gol G5, G6 e assim por diante, né? Dessa geração mais nova da Volkswagen. E o Polo usava o motor transversal. Então, as throttle bars, né? Os corpos de borboleta ficavam pra grade. E ele queria vender esse carro na época. E eu falei, mano, você não quer vender essa mecânica pra mim? Mas eu posso pagar parcelado. Aí ele, demorou, Luquinha, vambora. Ele fez um valor lá, eu dei a primeira parcela pra ele. Cara, o Vitão me anuncia esse carro aqui no grupo do WhatsApp, falando que ele ia vender, que ele não tava usando muito carro, e que tal, e pipipi. Eu falei, mano, quer saber? Vou falar com o Rafa. Falei, Rafa, mano, acho que eu vou ter que voltar atrás. Aí ele, não, mas por quê? Eu falei, mano, o Vitão vai vender o carro e tal, e eu gosto daquele carro, é GL, já é AP, eu não vou precisar fazer muita adaptação, nada tal. Você acha que dá pra gente voltar atrás no negócio do motor? Ele, não, tranquilo, parceiro, porque não é todo mundo que faz isso, hein? Os caras iam ficar puto que tá voltando pra trás, que palavra de homem, não sei o quê. Você já sabe como é que é, né? E aí a gente voltou pra trás no negócio do motor, eu fui lá e conversei com meu avô. Falei, vô, é assim, assim, assado, eu tenho tanto, e eu preciso de tanto, o vô consegue me ajudar, eu vou pagando o vô, tal, não sei o quê. Aí o vô, né, o vô fez a boa. Aí meu avô me ajudou e eu comecei a pagar meu vô. Ganhava, acho que R$ 920, né? Porque era um salário mínimo, 2014, acho que era mais ou menos isso daí. E pagava R$ 500 do carro de parcela. E o que sobrava, tinha umas continhas, tal, internet de casa, meu celular, pagava essas coisas. Então sempre foi muito difícil da gente evoluir, né, o carro. Então eu peguei o carro totalmente original, tá? Vou deixar uma foto aqui, foi dia 19 de setembro de 2014, eu lembro até hoje, porque pra quem gosta, a realização de um sonho fica marcada na memória. Então a data da compra do carro que eu sempre sonhei, que era um Gol, né, um AP, um carrinho quadradinho, que a gente é apaixonado, eu gravei essa data. Então o carro ele era assim, né, igual tava na foto aí. E a partir daí a gente começou a desenvolver o carro. Eu ganhei alguns brindes do Vitão na época que ele me vendeu o carro. Então o carro veio com a suspensão preparada, já feita, né? E ele me deu de presente um 4x1 Fórmula, uma polia regulável e um comando 49G. Que pra quem quer começar nesse mundo de quadrado com motor AP, isso daí é o primordial pra você aprender como é que o carro se comporta, ter um carro carburado com um aranhado, um escape e tal, e vamos que vamos. Aí eu comprei o carro, começamos a desenvolver, montei essas peças aí. Nosso amigo Geandro que fez toda a instalação. E começamos a partir daí a dar uns rolês, né? Tal, comecei a curtir o carro, mas sempre naquela intenção de turbinar, porque o carro já era 1.8 gasolina, né? Então eu falei, beleza, vou montar esse carro turbo agora. Terminei de pagar ele pro meu avô, tal, quitei a dívida com meu avô e comecei a procurar peça. Ah, não sei o que, não sei o que. Caiu no meu colo um kit turbo usado de um amigo, Rafael, morava aqui perto da minha casa também, e ele tinha um GTS turbo que ele desmontou. E aí sobrou o kit. Aí eu comprei o kit, sem turbina. Aí eu paguei R$ 500 no kit turbo. Veio com bomba, mufla, válvula de prioridade, alívio, mangote, abraçadeira, aeroquipe de pressão, aeroquipe de óleo da turbina, aeroquipe da válvula, né, da Westgate e tal. Completinho, precisava comprar uma turbina. Aí entra o meu amigo Léo Caco, que hoje ele mora em Piracicaba, ele tinha um Gol CHT, que ele ia montar uma mecânica fluxo cruzado do Golf. E ele tinha comprado um kit, já tinha uma turbina 4248 lá, e por fim ele acabou desistindo do projeto. E aí ele me falou, mano, vou vender a turbina, interessa pra você? Aí eu falei, mas é claro que interessa. R$ 500 numa turbina Biagio zero. Então eu gastei R$ 1.000 de peça pra montar meu carro. Beleza, montamos o carro, 2016. Aí tem alguns vídeos aqui no canal até, tá? Se vocês quiserem entrar pra ver depois. Tem, na primeira configuração no dinamômetro, tem um vídeo que eu dou partida aqui na garagem, exatamente no mesmo lugar que o carro tá, no vídeo que eu vou gravar pra vocês hoje. Vou tentar correr porque começou a chover. Mas, desde 2016 aí o carro ele é turbo, tá? E esse carro ele tem uma particularidade porque o motor ele é 100% original, tá? E assim, ele não é um motor 100% original que foi refeito. Ele é um motor 100% original da linha de montagem. Então é o mesmo motor, não sofreu nenhum tipo de retífica na parte de baixo do motor, eu falo. Então pistões, bielas, virabrequim, tudo original do carro, tá? Sem retífica, tudo standard. O cabeçote eu já fiz algumas vezes, tanto que eu vou precisar refazer o cabeçote, tá? Porém esse carro sempre andou com o motor original, tá? Primeira configuração foi com uma 4248, um kit mono, carburador 3E. Depois, em 2017, eu consegui comprar uma mufla daquela Turbo C, que era aquela panelona gigantesca. Eu vou deixar uma foto aqui também. Essa época aí era... Cara, o carro era um espeto. Era muito legal. Continuava com o carburador 3E, continuava com 49G. E eu coloquei um coletor pulsativo no farol, que é o famoso bip turbo pulsativo. Que a turbina fica atrás da grade ali, meio de lado, né? Vocês vão ver ali depois. E também comprei usado, paguei R$ 150 no coletor aí. Então, galera, você quer montar um carrinho, não tenha medo de comprar peça usada. Só saiba de quem você compra, saiba a procedência, tá? Porque o carro aqui, ó, é tudo montado com peça usada. A maioria das coisas, tá? E aí, galera, depois dessa configuração aí do carburador, em 2019, meu amigo Churel, um grande amigo, ele tinha um Gol GL 93 nessa época aí, que era o Clebinho que fazia o carro pra ele. E o carro já tinha 500 cavalos naquela época.
E foi na época que, se eu não me engano, a Fueltec lançou a linha Power FT no mercado, então veio 450, 550, a FT 600 e tal, e ele comprou uma 550 para fazer um upgrade no carro dele. Então ele tinha a 250 no carro, e ele trocou o coletor, trocou muitas coisas do carro, e ele me vendeu tudo isso, tá? Então eu comprei um coletor MI, com flauta, com todos os sensores, com chicote, com a Fueltec, com a pressurização também de alumínio, tá? Ele fez um pacotão pra mim lá, e eu comprei tudo, e eu injetei o carro em 2019. Porém, os bicos que eu usava era muito pequeno, então o carro não alimentava legal. Então a gente teve alguns problemas ali com a parte de alimentação. E também a turbina já não rendia o que ela rendia na época do carburador, porque com os bicos menores a gente precisava usar menos ponto de ignição, um acerto muito mais conservador, então acabou dando uma matada no carro. E a turbina que eu usava nessa época era uma 4263. Horrível, né? Então, tipo, pegava com 5 mil, o carro girava 6, acabava o carro, não tinha mais rendimento nenhum. Então, isso daí foi mudado depois, tá? A gente colocou uma 50, tá? E no final de 2023, eu consegui comprar na Black Friday lá da FT, uma FT 450. E aí a gente atualizou a eletrônica do carro para uma FT 450. E quem fez o chicote pra mim foi o Gabriel Fuini, parceiraço também, lá de Itapira. Quem precisar de chicote pode falar com o rapaz lá que, mano, o moleque é fera. Nunca tive um problema de elétrica no carro. O carro sempre se comportou super maravilhosamente bem. E agora a gente vai falar um pouco da externa do carro e eu vou mostrar e contar mais um pouco das histórias pra vocês, mas vocês já estão aí mais encaminhados aí sobre o carro. Então vamos lá, rapaziada, vamos dar uma funcionada aqui. Ó, que modernidade, hein? Gol quadrado, ó. Cê é louco. O negócio da partida na tela, meu amigo. Você acha que é mole? Fala sério. Então vamos lá, vou mostrar um pouco do carro aqui pra vocês, tá? Eu tô na garagem, então não vai ser um vídeo profissional e tal, é mais um vlog mesmo pra gente conversar um pouco e eu apresentar o carro pra vocês, certo? Então vamos lá. Então, rapaziada, esse é o carro. Vou colocar no 05 aqui, ó. Esse carro é um Gol GL 1.8, 94, né? Azul celeste. Vou mostrar aqui a interna pra vocês. Bom, então, rapaziada, esse carro aqui, ele é um Gol GL 94, né? Então ele tem painel satélite, tá? Esse carro aqui em específico, ele veio com vidro verde, desembaçador, limpador traseiro, basculante, né? Vidro traseiro aqui basculante. Famoso volante Momo que apareceu na minha vida recentemente. Esse volante aqui em específico, ele tem uma peculiaridade, que foi um dos motivos de eu ter realizado a compra dele. Eu nasci em fevereiro de 96 e esse volante também é fabricado, né? Ele foi fabricado em fevereiro de 96 e também uma particularidade, quem conhece a Paraty EDP, que é um protótipo que a Volkswagen fez na época, e ela usava exatamente esse volante aqui, com a buzina da Momo ali era amarela e tal, mas era em si o mesmo volante, tá? Então hoje o carro é equipado aqui com uma FT 450, né? Uma wideband nano e temos ali um painel de GTI, né? Muitos me questionam por que eu escondi o painel, né? Também não sei, mas vamos que vamos. Tem um Monster aqui, um SKL Pro Race 2. Embaixo temos os manômetros de pressão de óleo, combustível e turbo da Cronomac. Tem um medidor de combustível ali no canto, que tá inutilizado, não tá funcionando. O carro tá uma zona, viu, galera? Não repara. Como ele só tá ficando encostado, tá servindo de depósito. Usa uma alavanca de engate rápido aqui, convencional, uma bolinha de golfe estilo GTS. E vamos falar um pouco do projeto do interior. Esses bancos aqui, rapaziada, não são dele, tá? É um banco de Gol isso aqui. Porém, esses bancos, eles são do Gol GL, terceiro código, que foi fabricado em 92, tá? Então ele vinha com esse tecido aqui, que pra quem conhece sabe que é o mesmo tecido da Paraty GLS, tá? Então, o Gol GL 92 era o Gol mais completo que já foi feito, tá? Ele vinha com essa interna, que é o navalhado, que o pessoal chama. Ele é um banco de veludo, né? É idêntico a uma Paraty GLS. E ele vinha também com todos os opcionais da Paraty. Então ele vinha com o spoiler da caixa de ar, né? Ele vinha com o painel com contagiros, tá? O painel com contagiros original. E também com o volante 4 bolas. Então é uma versão muito peculiar desse carro, tá? Eu tô tentando reunir as peças para fazer esse carro, mas são peças muito difíceis de achar. O que tá faltando para mim agora? Os forros de porta, né, dianteiro e traseiro, que ele segue esse mesmo padrão aqui, ó, né? Ele segue esse mesmo padrão aqui. E embaixo aqui ele tem tipo um carpete. Eu vou deixar uma foto aí, vocês vão ver. Então, rapaziada, o projeto do interior desse carro vai ser isso. Eu já andei, já tive banco recaro, vendi recentemente para um amigo também, pro Hugo. E tô pensando mais nessa linha aí de montar essa interna. Mas vai ser com calma também, porque o outro banco, ele ainda tá no
no tapeceiro, ele tá me enrolando para entregar. Então eu tô pensando, a Metal Horse lançou uns bancos aí maravilhosos, e eu tô pensando em colocar um concha aqui no motorista, e aí eu coloco o banco do passageiro ali normal, e depois eu vejo o restante. Mas a princípio vai continuar assim, do jeito que tá aqui, e vamos ver o que a gente vai aprontar na mecânica, né? Mas vamos continuar aqui mostrando um pouco do carro, né? De primeira, nunca vai. Então eu tentei manter, gente, o mais original possível, tá? Tanto que quem conhece aqui sabe, né? Então, o para-choque dianteiro e traseiro é original, né? Os borrachões são originais, os bancos são originais, não tem reforma esses bancos ainda, tá fazendo a primeira reforma nele agora. Os emblemas aqui, tudo padrãozinho, né? As rodas, BBS aí, querendo ou não, Voyage Sport, Gol GTI, GTS, Saveiro Sunset, a maioria aí dos tops dos quadrados saíam de BBS, então era um sonho também ter ela 15, né? Porque 15 é muito melhor, no meu ponto de vista, para um carro com mecânica turbo, né? Mecânica preparada e tal. Então não fica nem muito grande, nem muito pequeno, e fica um carro, acho que com a estética perfeita, certo? Vamos abrir o capô aqui, mostrar a mecânica. Então vamos lá. Aqui, rapaziada, é um motor 1.8, pistão e biela original, gasolina, tá? Como eu falei no começo, esse motor nunca passou por retífica, tá? Eu fiz uma manutenção que foi o seguinte, a gente abriu o motor, trocou anéis, trocou bronzinas de mancal e de biela, certo? E, de resto, fecha o cárter com retorno, monta o kit, fiz o cabeçote, junta de aço e couro e cacete, certo? O carro anda com 1 kg, andou a vida inteira com 1 kg, não quebra, é indestrutível. Já quebrei câmbio, coroa e pinhão, já quebrei tudo que vocês imaginar, nunca me deu um problema o motor. Certo? Então, rapaziada, eu uso aqui, ó, um coletor MI, tá? São 4 bicos Bosch hoje em dia que eu uso, de 112 libras. Turbo, as caixas dele são ZR, tá? Porém, esse conjunto dessa turbina, ele deu problema, então eu precisei refazer. Hoje usa um conjunto Garrett, tá? Então é rotor 50 e eixo 49, se eu não me engano. Tem uma pressurização de alumínio aqui, os mangotes da Metal Horse, uma válvula da SPA. O carro é roda fônica, então usa bobina de Corsa, tá? Roda fônica tá ali embaixo. Tem 2 PS10 para FT, um de óleo e um de combustível. O carro é simples, mas é caprichadinho, né? Esse aqui também, só quem é das antigas, né? Nessa letra aqui ainda, esse aqui é o verdadeiro, hein? O carrinho tem muita história, galera, é muito legal. Fiz aqui o adesivinho. Então tá, tipo, é aquele projetinho que agora sim tá ficando do gosto, sabe? Então, é devagar, são muitos anos, rapaziada, desde 2016, então são 10 anos, literalmente agora, tá fazendo 10 anos que a gente tá tentando fazer esse carro, e é um passo de cada vez, e vamos devagar, mas agora, assim, o carro já tá bem encaminhado, né, no meu gosto, assim, o carro tá bem bonito de estética, a interna tá tomando forma devagarzinho também, então agora a gente vai focar aqui na mecânica, eu vou ver o que eu vou fazer, né, agora, questão de montar a mecânica forjada, ou revisar o câmbio, vamos com calma aí, mas tudo que for acontecendo, vocês vão ficar por dentro aqui no canal, tá? E me segue no Instagram lá também, porque eu vou postar as novidades sempre, eu vou postar por lá. A parte que a gente vai tentar evoluir agora vai ser, primeiramente, revisar o câmbio, né, que a gente teve uma quebra de coroa e pinhão recentemente, e isso daí acabou que foi feito tudo no maior capricho possível. Agradecer meu amigo Rafa, principalmente, porque foi um cara que não hesitou em me ajudar. Veio aqui em casa, perdeu o dia de trampo no iFood, que os bichão metem marcha nas entregas, hein? Perdeu 3 dias aí, ó, veio aqui e ajudou eu. Mano, sem palavras mesmo, assim. É por causa disso que o mundo do carro é legal, porque a galera se ajuda, sabe? E é tudo em prol do carro, então é uma coisa muito bacana isso daí. Então, a gente montou tudo certinho, conferimos tudo, folga, tudo, filé. Porém, 2 semanas depois de estar andando com o carro tranquilo, sem forçar, sem acelerar nada, começou a fazer um barulho na segunda marcha. Então, a gente está suspeitando de algumas coisas aí. E antes de acontecer o pior, a gente vai descer o câmbio e vai dar uma conferida nisso daí, tá? E pós isso, aí a gente vê como que vai ser o procedimento. O que a gente vai fazer com o motor aqui do bichão. Se a gente vai montar forjado, porque eu vou precisar comprar pistão biela e eu preciso de um cabeçote. Porque esse cabeçote meu aqui, ele já tá morto. Ele não tem mais altura. Então, se ele passar por mais uma retífica, vai ficar muito baixo. Então, vai taxar demais o motor. E a gente não quer isso, né? A gente quer um cabeçote bom de altura, tá? Que a gente consiga usar o mesmo comando que eu tô usando atualmente, que, verdade, ó, passou batido quase, hein? Esse carro tem um comando Angle, é um comando importado. Ele é um comando simétrico 274 por 274. Então, ele é um comando muito bom, assim. Eu falo que eu acho que é o chaveirinho do carro, tipo, é o que faz o carro ser aceso, né? O cabeçote baixo também, com certeza, mas o comando ele é muito bom, o comando ele acende muito o carro se comporta muito bem, né? Então, como eu falei, o foco desse carro agora vai ser a gente desenvolver ele na pista, porque eu já andei em arrancada, tá? E agora eu quero falar um pouco mais disso daí, que isso daí é muito legal também.
Bom, rapaziada, vou ter aqui dentro do carro aqui pra gente concluir, né? Então, como eu acabei de falar ali, o destino desse carro aqui vai ser continuar sendo um carro de rua, obviamente, né? Eu andei numa prova de arrancada que teve, que é o Campeonato Dente de Leite, lá na cidade de São Carlos, 2024. A gente começou o campeonato com o carro exatamente do jeito que ele tá aqui hoje, tá? Só não tinha os mesmos pneus. Era uns pneus que era do carro da minha mãe, que estavam ressecados, já tinham muita idade já. Então a gente chegou lá, virando 9,5, 9,6 de pista, tá? Com 0,9, 1 quilo de pressão. Então, na segunda vez que eu fui, eu já tinha colocado esses pneus aqui em Momo. Chegou lá, o carro tava fazendo 9,6, 9,7, 9,5 de pista ali, tava difícil ser constante. Na primeira do dia o carro já virou 9,1, só de trocar o pneu. Então, foi muito bacana, a gente, como é que eu posso dizer assim, vivenciar essa experiência de, tipo, só a troca de um composto de pneu, a diferença que faz no carro, né? O pneu ressecado e um pneu novo, tal, e aí a gente começou a desenvolver o carro para aquela pista. Então, hoje, quem toma conta do acerto de injeção do meu carro é o Gabriel Papesso, né? Eu vou deixar aqui, ó, Papesso Race Tune marcado aqui. Ele que desenvolve todo o acerto do carro. Cara, o moleque é gênio, ele é genial, assim, ó, tipo, ele pensa em coisas que, sabe, a gente não consegue acompanhar o pensamento. Então, ele é uma pessoa absurdamente focada, é um cara ímpar, é um exemplar, assim, um profissional exemplar, que ele quer te poupar, né, quer poupar o seu bolso, assim, digamos, né, ele não quer, tipo, colocar tudo que dá, ele quer desenvolver o carro do zero, né, um zero de pressão até o que o carro suporta e vir tentando fazer o melhor acerto, o melhor tudo ali, o melhor desenvolvimento do carro. E foi isso que me animou muito de andar na pista, porque até as outras vezes que eu fui, acabou que eu não tive um suporte de um tuner. Então o carro era aquilo, era 9,0, não era 9,0. Eu não conseguia baixar mais do que aquilo, que foi o que aconteceu comigo em 2021, né? A gente andou em Arthur Nogueira, o carro virou 9,0. Mas não teve um desenvolvimento na pista em cima disso, né? Pode ser que o carro pode ter baixado, poderia ter baixado mais o tempo, mas nesse dia já para mim foi sensacional, porque o carro não tinha nada, né? O carro nunca teve nada, e nessa época andava de FT 250 ainda. Então o carro virou 9,0, né? Lá em Arthur Nogueira. E depois, lá na fazenda, em São Carlos, a gente começou a calibração e desenvolvimento desse carro na pista lá, com pneu radial, com motor original, com uma turbina 50. Não eram os bicos Bosch, tá? Eu não acelerei lá com os bicos Bosch que o carro tem hoje. Andava com os outros bicos ainda. E com, no máximo, 1 quilo, um pico de 1,1 kg de pressão que o carro andava. A gente conseguiu virar um 8,9 de pista, né? 8,974, se eu não me engano, é o recorde do carro. E assim, por um carro que não tem nada, né? Não tem nada, basicamente. Só tem uma injeção bacana e um câmbio para aguentar, porque de resto ele é basicamente um kit de padaria. Chegar na casa dos 8 aí com pneu radial é muito trabalho, muito desenvolvimento, né, do tuner. E não tem a suspensão da NASA, é uma suspensão torre normal, feita assim, não tem nada de, ai, marca renomada. Não, é o cara que faz ali e é nós, entendeu? E então é muito legal esse desenvolvimento do carro, né? O esporte arrancada é um esporte muito bonito de se ver, de se entender, de aprender, né? Com isso. Então foi isso que me animou a começar a querer desenvolver mais esse carro agora aqui, pra gente correr nas arrancadas, porque acelerar na rua é complicado, né? Mas eu quero ter o carro ainda, porque domingo à tarde é meu dia de dar um rolê, sábado à noite. Então eu quero ter o carro que eu possa dar partida e sair com o carro, dar uma volta sem medo, sem nada, que o carro vai andar, vai ter um mapa de rua. Então. A gente vai batalhar muito aí nesse ano, tá? Para conseguir desenvolver a mecânica desse carro aí, poder trazer mais e mais conteúdos para vocês aqui também a respeito disso, né? Como que é a montagem do motor, ou como que é feita uma calibração, né? Um dia de pista, como que o carro se comporta, o que que acontece, o que que não acontece na pista. Então, eu acredito que vai ter bastante coisa legal para trazer para vocês aqui. E vamos para cima que tem muita coisa legal para acontecer. A gente vai se empenhar bastante. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí. E até o próximo. Tamo junto.